Fala galera, Lucas Aldi aqui para mais uma dica de Photoshop e dessa vez eu vou trazer para vocês um recurso dentro da ferramenta de crop, ou seja, dentro da ferramenta de corte para quem utiliza aí o Photoshop em português, em que a gente vai fazer exatamente o oposto do que a ferramenta se propõe, do que a gente está acostumado a utilizar ela, que é cortar, diminuir, mudar a proporção dela, reduzir, né? Fazer o crop dessa imagem. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai expandir essa imagem, gerando muito mais possibilidades para a composição. Imagina se a gente pudesse aumentar a área útil dessa imagem depois do clique, né? Sem precisar ficar gastando muito tempo na ferramenta de clone ou em recursos um pouco mais demorados. Então vou mostrar para vocês aqui no Photoshop como utilizar esse tipo de recurso. Então temos aqui uma imagem do astronauta aqui no Photoshop, em que o lado esquerdo da imagem possui uma boa área livre, uma boa proporção, e já no lado direito a gente não tem tanta margem, então a gente gostaria muitas vezes de mudar essa proporção, essa composição, deixando aqui o personagem ao centro, né? E nesse caso a gente perderia os pés aqui, se fosse manter a proporção, né? E isso acontece porque temos pouca margem superior, pouca margem inferior, e seria tão legal se a gente tivesse essa imagem com mais possibilidades na composição, né? Mais ampla, com mais margem. Então é exatamente isso que a gente vai fazer utilizando a ferramenta de crop. O atalho aqui para essa ferramenta é o C, ferramenta Crop Tool ou ferramenta de corte para quem está em português. E a gente vai fazer o quê? O oposto de reduzir, a gente vai expandir a imagem, porque eu gostaria de ter uma área maior para deixar o personagem ao centro, para ter mais área livre para um texto, para um elemento que eu possa incluir depois nessa composição. Então temos aqui a demarcação branca, que é a cor definida agora no meu plano de fundo. Se eu desse um OK, ficaria dessa forma, com essa margem branca. Mas a gente vai usar o quê? Um recurso de Content Aware dentro da ferramenta de crop. Ou seja, o preenchimento sensível ao conteúdo para quem está em português. Isso faz com que o Photoshop preencha determinadas áreas, clone essas determinadas áreas de uma forma inteligente, de uma forma muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Então habilitem aqui Content Aware dentro da ferramenta de crop. Lembrando que esse recurso Content Aware ele está disponível em outras áreas aí do Photoshop. A gente vai utilizar aqui dentro do Crop Tool. E agora a inteligência artificial da Adobe, o Adobe Sensei, trabalha e nos entrega esse resultado legal. Olha só, a gente tinha aqui um pouco só de margem, né? A gente tinha uma margem bem apertada e agora a gente tem um resultado aqui com uma margem bem maior e ele acompanhou o movimento aqui do terreno, acompanhou as nuances de luz e sombra, acompanhou a textura e às vezes alguns detalhes aqui podem ficar um pouco mais perceptíveis dessa clonagem automática, mas aí você utiliza qualquer ferramenta de clonagem de sua preferência aqui e rapidamente você resolve esses probleminhas aqui de clonagem, vai lá, gasta um tempinho aqui e ajusta o que você precisa ajustar. Aproveitando que a margem superior está um pouco curta também, vamos dar um ganho nela e ver o que o Adobe Sensei nos entrega com esses cálculos automáticos, com essa inteligência artificial tão legal. E olha que interessante, ele acompanhou de novo o movimento aqui da montanha, ele acompanha as formas presentes na imagem, e acompanhou inclusive o degradê aqui, que vocês podem perceber que existe uma diferença de tonalidade aqui entre o começo da montanha e o final, está um pouco mais escuro, e também fez a clonagem sem utilizar nenhum elemento desnecessário, mesmo perto da margem, né? Quando a gente clona, às vezes muito perto da margem, tem um certo problema. Então esse recurso de Content Aware dentro da ferramenta de crop, cara, é um recurso muito valioso, muito útil para vocês incluírem na rotina de vocês. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, comenta sobre essa ferramenta, o que vocês acharam, se vocês já conheciam ela, e aproveita também para compartilhar com seus contatos que possam se aproveitar desse recurso tão poderoso aqui dentro da ferramenta de corte no Photoshop. Beleza? Então, até a próxima!